Ministro da Infraestrutura concede entrevista exclusiva ao Grupo RIC. A expectativa de Marcelo Sampaio é de que os 2 primeiros lotes do novo pedágio entrem em operação no segundo trimestre do ano que vem. O chefe da pasta ministerial esteve ontem, então, no Paraná pela manhã e participou de uma reunião com o governador Ratinho Júnior e com secretários do Estado no Palácio Iguaçu, em Curitiba. À tarde, o ministro da Infraestrutura concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo RIC. Na conversa com o jornalista Marcos Souza, Marcelo Sampaio garantiu que os editais dos lotes 1 e 2 da nova concessão serão publicados ainda em novembro. Caso isso ocorra, a expectativa é de que as praças de pedágio destes trechos entrem em operação até o segundo trimestre de 2023. O ministro também falou sobre outras obras de infraestrutura que estão em andamento no estado e comentou sua relação com o ex-ministro Tarcísio Freitas, que ontem teve que suspender a agenda de campanha em São Paulo por conta de um tiroteio. Nós vamos conferir agora a entrevista na íntegra. Olá, agora uma conversa exclusiva com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, quero agradecer primeiro a sua atenção e seu carinho com a audiência aqui do Grupo RIC, nessa conversa exclusiva. Desejar boas-vindas ao Paraná. E o senhor veio em uma agenda de muito trabalho aqui para o nosso estado, né? Exatamente. Obrigado, prazer estar aqui de volta ao estado do Paraná, um estado tão pujante, com uma riqueza tão grande. E a infraestrutura é fundamental para que a gente continue não só gerando empregos, mas também desenvolvimento regional aqui para o estado, né? Então, é um prazer estar de volta aqui ao Paraná. Ministro, a conversa começa com um assunto meio triste, né? O senhor é um grande parceiro do Tarcísio de Freitas, né? Que era o antigo ministro, disputa o governo de São Paulo hoje. O senhor conversou com ele, o senhor tem uma relação muito próxima. Como é que ele está? A gente foi, agora durante a reunião com o governador Ratinho Júnior, a gente fica ressentido, né, e reflexivo, né? A que ponto chegamos, né? A forma que a campanha do outro lado está sendo feita, isso faz que a gente fique muito preocupado. Já conversamos tanto com ele quanto com a equipe, que a gente já trabalhou nesses últimos 4 anos de forma conjunta. Está todo mundo bem, mas fica aqui um alerta, um cuidado. Em 2018 tivemos a mesma coisa com o nosso presidente Jair Bolsonaro, então a gente fica reflexivo. Eu acho que é um momento de a sociedade brasileira, os paulistas, pensarem o que nós queremos para o nosso futuro. Esse sucesso do Tarcísio lá em São Paulo se deve muito ao trabalho dele no Ministério. O senhor sempre esteve ali ao lado dele. Como é que você faz essa avaliação dos últimos 4 anos, 3 anos e meio aí à frente do Ministério? Perfeito. A gente está falando de uma agenda muito técnica, né, nesses últimos 3 anos e meio, aí quase 4 anos. O ministro Tarcísio também tem uma pegada muito técnica, imprimiu um ritmo de entregas no Ministério da Infraestrutura muito forte desde o início. Aí eu lembro, dia 2 de janeiro de 2019, aquela expectativa de já sair na frente nos primeiros 100 dias de governo, que a gente pudesse ter entregas ali que são importantes para a sociedade, né? Então a gente tem feito ali, o que eu digo que a gente tem feito óbvio. A gente tem hoje hierarquia no Ministério da Infraestrutura, coisa que a gente não teve nos governos anteriores. Ou seja, o ministro escolhe seus secretários, os secretários escolhem seus diretores e assim por diante. Isso gera uma sinergia muito grande na agenda. E definimos uma agenda técnica com prioridades, onde eu chamo hoje de acupuntura, né? Com o orçamento que nós temos hoje, nós estamos fazendo aí uma agenda para distensionar grandes pontos de tensão hoje na malha federal, tanto no setor rodoviário, ferroviário. Então é uma agenda importante que a gente vem tocando com essa tecnicidade. São mais de 300 entregas que nós fizemos em 3 anos e 6 meses. Estamos falando de mais de 100 leilões realizados, realmente não sem precedente. Contratuado hoje já mais de 120 bilhões de reais com o setor privado. Ou seja, a nossa performance econômica para a próxima década já está contratada. Ministro, o Paraná foi muito beneficiado nesses últimos 3 anos e meio. Talvez a obra mais simbólica seja a nova ponte lá entre o Brasil e o Paraguai. Além disso, tem a questão da Estrada Boiadeiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse legado aí. Bom, vamos lá. Então, o Estado do Paraná teve de investimento por parte do DENIT 1,7 bilhões de reais. O DENIT é o responsável aí pelas rodovias no Estado. Tivemos também com a parceria de Itaipu mais 1,3 bilhões de reais, ou seja, somando aí 3 bi. E quando a gente pega então as concessões que foram feitas, os arrendamentos portuários aqui no Porto de Paranaguá, a concessão da 6ª rodada de aeroportos, pegou o aeroporto de Curitiba, Bacaxeri, aeroportos importantes do estado também no interior. Ou seja, que é importante a gente ver que esse investimento é um investimento que é feito agora, traz desenvolvimento regional. E somando tudo, estamos falando de 4,5 bilhões de reais que foi contratado, foi investido no estado nesses últimos 3 anos e meio. Então, a gente está falando, então, Estrada da Boiadeira, a 487, rodovia importante. Vamos entregar agora até o final do ano o primeiro lote. E o segundo lote, uma boa notícia que eu trouxe para o governador Ratinho, é que nós já estamos contratando, assinando a ordem de serviço para iniciar, então, os projetos com o DENIT, esse lote 2, uma região importante ali de Serra Dourados até Cafeeiros, né? Então, de forma que a gente tem avançando, então, ficar 487 ser completamente pronta e é um desenvolvimento para aquela região do estado.
Uma outra obra bastante esperada aqui pelo Estado é a pavimentação de um trecho da Transbrasiliana. Tem novidade sobre isso? Temos sim. Trouxemos hoje também para o governador, para que nós possamos então fechar esse último trecho de pavimentação da BR-153, a Transbrasiliana. Vai ali de Alto do Amparo, a região mais ao sul, de forma que a gente tem então essa em Bituva, né? De forma que a gente tem então essa pavimentação sendo iniciada já no ano que vem. A gente começa agora com o estudo de EVTEA, que é o estudo de viabilidade técnica, os projetos, e no final do ano que vem a gente vai estar preparado para começar a pavimentação da 153. Ministro, um assunto muito caro aos paranaenses na questão de infraestrutura é o pedágio, né? Nós tivemos uma discussão de um modelo de pedágio. Hoje o Estado entregou a boa parte das rodovias estaduais para a União fazer essa gestão e o pedágio não saiu, ministro. O que aconteceu? Pois é, a gente tem um processo participativo intenso com a sociedade civil organizada aqui no Estado do Paraná, com a Assembleia Legislativa, com o governador Ratinho e toda a sua equipe, na época o secretário Sandro Alex, agora reeleito deputado, de forma que a gente tenha o cuidado de construir uma modelagem que fique de pé, que realmente o paranaense perceba aí o retorno, né, do investimento necessário, que ele está pagando por algo que realmente vale a pena, né, que ele perceba esse custo-benefício do pedágio. Nós fechamos então uma malha hoje com 6 lotes e estamos prontos aí com 2 lotes já no Tribunal de Contas da União de forma avançada. A boa notícia é que a expectativa nossa agora é que no dia 26, o ministro relator, que é o ministro Aldo Alencar, que é um parceiro da infraestrutura, possa colocar então esse processo para ser pautado agora já no dia 26 e a gente vai estar pronto para publicar o edital agora em novembro. Ou seja, a gente segue firme, a gente sabe da importância desse lote 1 especial, que sai aqui de Curitiba em direção ao Porto de Paranaguá, 277, rodovia que precisa ter ali guincho, precisa ter uma operação intensa durante todo o ano. Ministro, de verdade mesmo, aqui no Paraná você tem essa dúvida, porque o TCU fez várias recomendações aí. O senhor vai manter a data de novembro? Vamos manter a data, esse é o nosso compromisso. Foram feitas algumas recomendações, algumas determinações. A gente já viu que parece que um relatório já saiu aí para a mídia. E é importante estar participando. Mas tivemos com o relator do Tribunal de Contas, o ministro Aldo Alencar, tem esse compromisso dele agora no dia 26. E ele entregando no dia 26, na primeira semana de novembro, nós publicamos o edital. Esses relatórios preliminares, eles colocam também que o custo pode aumentar, que a tarifa pode ficar mais cara. Isso é verdade? Bom, o relatório leva em consideração o aumento dos insumos, né? Nós tivemos aí, com a pandemia, diversas cadeias produtivas sendo colocadas em xeque e a construção civil em especial. Então, a gente teve um aumento grande aí no aço, no concreto, nos próprios produtos derivados do petróleo, como o cimento asfáltico, que é utilizado nesse tipo de modelagem. Há esse cuidado, de forma que a gente vai trabalhar agora com a revisão dessa tarifa para que a gente tenha o compromisso de ter uma tarifa menor do que era paga. O relatório trouxe aqui esses cuidados com relação aos insumos. Nós estamos trabalhando agora também com a questão do desconto, que vai ser dado no dia do leilão. Nós estamos prevendo aí em torno de 20% de deságio no valor da tarifa. Então, a gente está falando de uma tarifa que vai ficar em torno ali de 10 centavos o quilômetro de rodovia concedida, quando a gente tinha anteriormente 16 centavos. Então, isso é uma redução significativa, nós estamos falando de quase aí, 50% de redução no valor do pedágio. O modelo contempla, inclusive, novas formas de cobrança no longo prazo, né? Queria que o senhor falasse sobre isso, por isso que é importante ter essa métrica do quilômetro rodado, que o Free Flow, por exemplo, pode ser realidade no Paraná em pouco tempo. Exatamente, isso é uma prioridade para nós, trazer tecnologia para dentro das nossas concessões. Nós estamos falando aqui de 2 lotes que têm uma intensidade grande, um movimento enorme, de forma que a gente vai trabalhar então com o Free Flow. O Free Flow é você pagar proporcional ao que você usou de fato na infraestrutura. Então, se você rodou 50 km, se você rodou 100 km, você vai pagar proporcional, independente se a praça de pedágio está ou não naquele local da sua entrada e saída. Então, você faz uma espécie de um check-in na rodovia e um check-out, de forma que você consegue fazer essa métrica e o quilômetro que é cobrado por quilômetro, o valor por quilômetro rodado é a métrica importante que a gente precisa ficar aqui, para a gente não ficar nos enrolando, nos enganando. Esse trabalho que nós estamos fazendo para os próximos meses vai ser importante aqui todo o estado do Paraná, especialmente nesses 2 lotes, tanto o lote 1 como o lote 2. Vamos ter mais 4 lotes, pegando principalmente o oeste do estado, que vai ter também esse mesmo cuidado com relação ao Free Flow. Essa conversa, ela continua, ministro. Eu lembro que a primeira modelagem que o governo federal propôs não foi bem recebida pelos paranaenses. O senhor falou da região oeste, a região oeste refutou ela. Depois o Ministério, inclusive, construiu um novo modelo a várias mãos, aí, ouvindo o setor produtivo, Exato. Ouvindo a sociedade civil. A ideia é continuar essa conversa? Com certeza. Esse diálogo é fundamental. Essa sinergia que nós temos hoje, do governo federal com o governo estadual, é fundamental para essa parceria, em relação, principalmente com o tanto ao diálogo com o setor produtivo. Então, nós estamos falando de manter essa relação. O lote 3 tem algumas demandas com relação a
duplicação de alguns trechos. O lote 5 também, mais próximo ali de Cascavel, também tem algumas questões com relação a alguns investimentos de terceira faixa, de duplicação. E a gente vai manter esse diálogo de forma que a gente tenha aqui o melhor modelo. A gente ajustou, né, a questão da outorga, a gente tinha estipulado, no início do Tarcísio na época, de forma que a gente tivesse um limite para desconto na tarifa e depois desse limite o valor excedente da outorga fosse colocado numa conta vinculada à concessionária. Nós abrimos, então, tiramos esse gatilho do limite, ou seja, quem vai estar participando do leilão pode aumentar o desconto na tarifa, mas a gente vai garantir com essa outorga também excedente que a gente tenha um fluxo de caixa sustentável, que foi um dos maiores erros dos governos anteriores, modelagens que deram errado, onde foi se prometido um grande investimento, tarifas muito pequenas, mas ao mesmo tempo não tinha um retorno do investimento e a manutenção adequada no trecho. Isso, vou fazer um desabafo como paranaense aqui. O paranaense já sofreu demais com a questão do pedágio, fomos enganados, né, modelos corrompidos, gente saiu presa desses contratos. Qual que é a garantia que a gente tem que isso não vai ocorrer de novo? A garantia é porque a gente fez um processo participativo, onde a gente trabalhou junto com a comunidade, com a sociedade civil organizada do Estado, a Federação de Indústria, né, todo o setor produtivo participou desse processo. Nós identificamos ali exatamente quais são os trechos que precisam de investimento, com gatilhos muito claros com relação ao aumento da capacidade à medida que há necessidade. Isso é algo importante. A gente reparava nos modelos anteriores que às vezes se duplicava trecho de rodovia que não era necessário. E aquele trecho onde tinha uma intensidade maior, que às vezes tinha uma necessidade de engenharia mais robusta, a concessionária deixava fazer por último. Então a gente ajustou essa modelagem, um trabalho conjunto aqui com o governo do Estado. Então assim, eu tenho convicção que nós estamos com uma nova realidade, não há corrupção e a gente trabalha de uma forma muito técnica, muito séria com relação a essa agenda. Interessante falar de corrupção, você volta no ano de 2015, as empresas públicas brasileiras estavam dando prejuízo de 40 bilhões de reais. E no mesmo ano, a inflação foi 10,63%. Não tivemos pandemia, não tivemos conflito armado na Europa. Esse foi o custo da corrupção para o país. E a gente pega, então, o ano passado, 2021, a gente teve as empresas públicas, as mesmas empresas, dando lucro de 188 bilhões de reais. E esse ano, depois da maior pandemia da nossa história, depois de um conflito armado que nós temos hoje na Europa, botando em xeque a matriz energética, vamos fechar o ano com a inflação na ordem de 5,5%, 5,6%. Esses são números que comprovam o compromisso que nós temos com o Estado brasileiro em fazer a coisa certa desde o princípio. Ou seja, a modelagem ela foi levada aos parâmetros mais sérios, o que a gente tem de mais elevado hoje e sofisticação com relação à modelagem. E esse diálogo intenso com a sociedade faz com que a gente possa ter a certeza de termos um modelo que vai garantir uma tarifa com modicidade para o usuário, mas principalmente que as obras estão comprometidas nesses contratos vão ser realizadas. Combinei também com o governador para que nós possamos ter, então, uma participação do Estado junto à nossa Agência Nacional de Transporte Terrestre, acompanhando a execução do contrato, podendo opinar, podendo nos ajudar, de forma que a sociedade que está aqui no dia a dia possa participar também da gestão desse contrato. Ministro, para terminar esse assunto do pedágio, então o edital sai agora em novembro, segundo a sua previsão. Quando que de fato teremos novas concessionárias operando? Eu pergunto pelo seguinte, final de semana tivemos um deslizamento na região do litoral do estado aqui, a estrada está parcial até agora, então a gente precisa das concessionárias para poder agilizar isso. Como é que está a sua perspectiva em relação a isso? Então vamos lá, a gente está falando de um processo de leilão, ele tem algumas etapas. A primeira delas é o estudo, então nós vencemos o estudo. Depois tem uma audiência pública também, leva aí 45, 60 dias. Depois nós fechamos o edital e encaminhamos ao TCU. O TCU costuma ficar em torno de 100 dias com esse processo. Estamos chegando ao final desse processo. Com agora a devolução do TCU para o Poder Executivo, para o Ministério da Infraestrutura, nós iremos publicar então o edital agora em novembro. A minha expectativa é na primeira semana de novembro ter esses editais publicados. Nós vamos liberar então aí em torno de 60 dias, 50 a 60 dias para ocorrer então de fato o leilão. E após o leilão nós temos aí em torno de 60 a 90 dias para a assinatura do contrato. Então a minha expectativa é que no segundo trimestre de 2023 as concessionárias já estarão mobilizadas nesses dois lotes, fazendo investimento. Tem um primeiro trabalho que é de recapacitar a malha rodoviária e aí depois do primeiro ano começa de fato os primeiros investimentos e aumento de capacidade da rodovia. Nisso, rapidamente, infraestrutura é muito importante para o Paraná, né? Inclusive o governador nos vende como um hub logístico do país, e somos de fato, até pela localização estratégica em relação ao Mercosul. O senhor falou de estatais que voltaram a dar lucro. Uma delas é o Porto de Paranaguá, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O setor portuário é extremamente importante para o Brasil e aqui no Paraná não é diferente. A gente está falando que 97% de tudo que se exporta e tudo que se importa no Brasil passam pelos nossos portos. Nós herdamos aí nossos portos públicos, todos eles deficitários,
companhias, docas que estavam dando prejuízo. Pensar que o Porto de Santos também era um porto que estava dando prejuízo. Imaginar ali que em 2018 o maior porto do hemisfério sul dava um prejuízo de quase 500 milhões de reais. Hoje, a expectativa é que o Porto feche esse ano com um lucro de 1 bilhão de reais e no caixa quase 2 bi de receita. Ou seja, esse trabalho é um trabalho que mostra também a responsabilidade e a importância de termos decisões técnicas no Poder Executivo em especial. Nós estamos falando do Porto de Paranaguá, o segundo maior porto do país, exporta boa parte dos nossos grãos, tem uma importância não só para o Estado, mas também para pegar a produção do Centro-Oeste, a produção que vem aqui do Sul também do país, em direção ao porto, que o porto tem uma capacidade de movimentação muito grande. Nós vamos fazer até o final do ano mais 3 leilões de terminais de líquido ali no Porto de Paranaguá. A expectativa é um investimento na ordem de 820 milhões de reais com esses 3 leilões. O Porto tem um calado muito bom, o governo do estado tem feito um belíssimo trabalho, está hoje sob a gestão do Luiz Fernando, que trabalha diretamente com o governador. É um porto que tem hoje dado lucro e tem a capacidade de aumentar a sua operação agora também com a pera ferroviária, onde a gente vai conseguir colocar 180 vagões de forma simultânea sendo descarregado. Então é um porto que tem um potencial enorme de crescimento ainda e assim o governo do estado, junto com o governo federal, tem feito um belo trabalho em aumentar a capacidade desse porto. O senhor falou de vagão, vamos falar de Ferroeste, obviamente. Como é que está a Ferroeste? O Ferroeste é uma prioridade, vai ser a grande notícia agora desse final de ano com relação ao setor ferroviário. Setor ferroviário que renasceu agora nesses últimos 3 anos. Estava adormecido há muitos anos. Nós fizemos algumas mudanças com relação à legislação, a marcos regulatórios, trazendo um instituto de autorização ferroviária para esse setor. A gente já tinha autorização no setor portuário, no setor aeroportuário, e as ferrovias ainda eram um monopólio do Estado. Só o Estado poderia investir no setor ferroviário, a não ser por via concessão, que é um modelo que tem um fardo regulatório maior. Então agora a Ferroeste está preparada, o trecho que a gente dando VPL positivo, ou seja, vai dar lucro à Ferroeste, e ela vai também ter a obrigação de estender a ferrovia até o Porto de Paranaguá. E nós vamos ter 3 ramais importantes. Um que vai ao sul do Mato Grosso do Sul, ali em Maracaju, vai também conectar em Foz do Iguaçu, conectando toda a produção do Mercosul, ali em Foz do Iguaçu, e vai descer para Chapecó também, pegando a produção ali de Santa Catarina, em direção a esse grande hub ferroviário. Paraná, sem dúvida nenhuma, é um grande entroncamento logístico no país e tem um potencial não só na produção, mas se tornar referência em questão de logística. Ministro, o senhor explicou aqui várias travas que foram tiradas da questão da infraestrutura no Paraná e essa sinergia entre o governo federal e o governo estadual foi importante para isso. Como é que o senhor verifica essa parceria? Uma parceria extremamente importante e essa parceria fez com que a gente, pela primeira vez na nossa história, tivesse a hidrelétrica de Itaipu colocando recursos também na infraestrutura do Estado. Nós estamos falando, então, que Itaipu colocou no Estado do Paraná 1,3 bilhões de reais. Ou seja, um investimento importante na segunda ponte de Foz do Iguaçu, também na estrada de Boiadeira, na BR-487, ou seja, investimento na BR-163 também, rodovias que estão sendo investidas, com recurso investido de Itaipu. Essa parceria fez com que a gente pudesse buscar sinergia nos projetos, buscar sinergia também no formato de fazer, então, o acompanhamento dessas obras. A gente contou, então, com o Estado aqui, o DR, que tocou essas obras para nós, porque a gente estava limitado com relação ao teto de gastos. Então, isso permitiu que Itaipu repassasse o recurso diretamente para o Estado com os contratos do DENIT. Então, é um trabalho que, se não houvesse um alinhamento com relação a que tipo de Brasil que nós queremos construir, que tipo de país que nós queremos para o futuro, entre o governo federal e o governo estadual, nós não teríamos tido tanto resultado positivo. Queria chamar a atenção aqui para a idade do ministro, que é jovem, e é a fila de carreira do Ministério, né? Tem 15 anos de carreira já. Essas questões, a tomar decisão mais técnica, elas influenciam para o resultado? Com certeza. Eu sou servidor de carreira, estou no Ministério dos Transportes há 14 anos, servidor público há 15, ou seja, é um trabalho que a gente tem feito lá no Ministério de muito amor pelo país, de muita paixão, que a gente acredita muito que o Brasil é um gigante, tem tudo para ocupar, então, cargos, posições estratégicas no cenário mundial. Saímos da 13ª posição em termos de grandes economias, somos hoje a 10ª maior economia do mundo. Nossa expectativa, o ministro Paulo Guedes tem a expectativa de chegarmos aí à 7ª maior economia do mundo até o final deste ano. Ou seja, é um trabalho importante e a decisão técnica ela é fundamental. Eu me recordo, a governos anteriores, eu durante quase 4 anos fui diretor de gestão estratégica do Ministério dos Transportes, a gente não tinha às vezes autonomia para indicar os nossos coordenadores gerais, que é a equipe de base, né? Isso vinha indicado pelo partido e a gente era surpreendido às vezes com algum outro quadro que não estava alinhado com o que a gente entende que é o melhor para o país. Então essa liberdade que nós tivemos para trabalhar nesses últimos anos, tanto com o ministro Tarcísio,
agora nesses últimos 8 meses, tem sido fundamental para que os resultados que nós estamos obtendo sejam realmente positivos. Ministro Marcelo Sampaio, ministro da Infraestrutura, quero agradecer a sua atenção com a audiência aqui do Grupo RIC. Obrigado, prazer estar aqui no Grupo RIC e eu acredito que nós estamos no caminho certo. Nós não podemos regredir, vamos seguir em frente, avançar em direção a esse país. O governo agora fica na expectativa de uma decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, o Walton Alencar Rodrigues, que é o responsável pelo caso no tribunal. Ele deve emitir nas próximas semanas um parecer final sobre as considerações realizadas pelos técnicos da corte no relatório sobre a nova concessão de rodovias do Paraná, divulgado então na semana passada. Essas são informações referentes ao novo plano do pedágio. Vamos lá, o ministro veio ao Paraná para colocar os pingos nos is. O que ele explicou aqui para o governador, para a equipe de secretários e também para nós da imprensa, né, podermos divulgarmos as informações corretamente, é o seguinte: os relatórios divulgados do TCU até agora são preliminares, o que significa que são sugestões que podem ou não ser acatadas pelo relator do caso, que é o ministro que a Bia já informou aqui. O que está se desenhando lá em Brasília, Pedroso? Essas sugestões não serão todas acatadas. Então, o relatório final, que é o que vale, o assinado pelo ministro, vai ter aí algumas das sugestões, todas elas que podem ser atendidas até o mês que vem. Então, com base nisso, o ministro explicou que está mantido o edital para o começo de novembro, o lançamento do edital, e aí o processo corre dentro dos prazos previstos e no segundo trimestre do ano que vem já teremos concessionárias novas, pelo menos nos lotes 1 e 2. Só para relembrar o ouvinte rapidamente, o lote 1 compreende a região de Guarapuava até Paranaguá e o lote 2, a região dos Campos Gerais até Paranaguá. É o gargalo aqui da região leste do Paraná, né, que compreende o Porto de Paranaguá e a Grande Curitiba. Então, são os principais lotes do estado, são lotes importantíssimos até para o Mercosul. Vamos lembrar aqui que a 277 liga, por exemplo, o Paraguai ao terminal de Paranaguá. É uma estrada importantíssima e tudo passa aqui por esse entroncamento da região leste do Paraná. Então, segundo o ministro, está tudo encaminhado e nós teremos o pedágio já rodando no primeiro semestre do ano que vem. Excelente notícia. Esse posicionamento, essas garantias que o ministro trouxe, de que realmente os prazos eles tendem a ser seguidos e que a gente vai conseguir, Mark, inclusive verificar o funcionamento do lote 1 e 2, a questão do free flow, a questão inclusive dessa capacidade de escoamento de carga, essa interligação, ela garante inclusive que eventuais bravatas, eventuais outros modelos sejam prontamente rechaçados, porque a gente vai conseguir comparar aquele modelo absolutamente deturpado que acontecia anteriormente, a gente vai conseguir olhar um novo modelo operando num princípio de economicidade e eficiência e a gente vai conseguir inclusive projetar essas questões para o futuro. Então, consolida uma expectativa de todos os paranaenses, que é um pedágio mais barato e com investimentos, porque a gente precisa desses investimentos para garantir o crescimento que o Paraná tem conseguido sustentar nesse período, diferente de alguns outros estados. E até trazer uma informação aqui para vocês verem como o Ministério da Infraestrutura está preocupado em resolver o problema do pedágio aqui no Paraná. O secretário nacional de Transportes Terrestres, o Felipe Queiroz, inclusive tem uma reunião já marcada na próxima sexta-feira com o secretário de Infraestrutura, o Furiati, aqui do Paraná, para já dar vazão a isso também. Então, está na pauta central do Ministério destravar a situação no Paraná, o que é muito bom. Vamos acompanhar para trazer para e passo as informações sobre isso, já que é uma pauta importantíssima a todos os paranaenses. 7h42.